futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativem o sininho das notificações e segue a minha conta pessoal lá no Instagram. O vídeo hoje é um pouquinho diferente, mas vamos trazer informações aqui, ó, importantes, dada direto da fonte. O Paulo Brax bateu um papo com a imprensa hoje lá no CT Moacir Barbosa e foi muito bacana. Postura dele, primeiro que ele, antes de começar a coletiva do Abel, falou, ó, quando vocês forem fazer as perguntas pro Abel, façam direcionadas ao campo de atuação dele. Se alguém tiver alguma dúvida sobre contratação, reforço, janela, jogo treino, etc., me procura. Eu vou ficar aqui assistindo a coletiva. Assim que acabar, a gente bate um papo informal, né, sem câmera, sem nada gravado, e vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Eu vou ficar aqui disponível para tirar todas as dúvidas de vocês. Ele até falou que estava muito pegado, muita negociação, resolvendo muita coisa, e os jornalistas entram em contato para saber se a informação procede, não procede, para fazer a apuração, e ele não estava conseguindo responder todo mundo. Então aqui já vai um elogio ao Paulo Brax pela forma como ele tem conduzido as coisas. Dito isso, vamos tirar algumas dúvidas de vocês. Eu acho que ele foi extremamente esclarecedor e a minha função aqui como jornalista é trazer informação para vocês, uma informação limpa e coisas corretas e, no caso, como eu informei, diretamente da fonte. Estava todo mundo lá, Globo, TNT, Band, eu, Atenção Vascaínos, Lance. Os principais veículos estavam lá. Infelizmente, Fábio Azevedo eu vi que não estava lá e acho que não tinha ninguém do SBT. Foi isso. Mas, enfim, dito isso, vamos agora trazer os pontos levantados pelo Paulo e as perguntas que nós fizemos. Primeiro, janela de reforços e contratação. Vocês estão vendo um caminhão de gente especulando um monte de nome aí, em thumb, nome, em título de vídeo, Diaba 4. Pois bem, o Paulo Brax deixou bem claro nessa conversa informal que ele teve com a imprensa de que deve chegar um jogador, se chegar um jogador nessa janela. Por quê? A janela fecha agora dia 4, hoje são 23, faltam, tirando hoje, 8 dias para encerrar o mês, mais 4 dias, ou seja, 8 com 4, 12. Sendo que entre você contratar, acertar com o clube, trocar de documento, inscrever, etc., o tempo está curto. E aquela informação que eu trouxe para vocês aqui no canal ontem, o Paulo Brax foi questionado. E aí, vai realmente esticar a janela até o dia 20? Não vai ficar bom para vocês poderem se movimentar melhor no mercado? Ele falou que isso está mal explicado, porque parece que essa prorrogação era por causa do problema do Água Santa lá no Paulista. Quem está assistindo aí no noticiário lá do Campeonato Paulista das finais, o Água Santa não acreditava que ia chegar na final e fez contrato com os jogadores um pouco antes, né? Até agora, o mês de março, sendo que os jogos vão acontecer alguns no começo de abril. E aí poderia ficar com quase todo o elenco sem contrato para jogar a final, já que o Água Santa não tem calendário para o resto da temporada. Então a CBF estava se movimentando, dando um jeitinho para que o Água Santa conseguisse inscrever seus atletas. Então o Paulo Brax deixou claro que até onde ele sabe, a janela deve encerrar mesmo dia 4, tá bom? A não ser que haja alguma grande reviravolta, então tempo curto. Sobre o Campuzano, ele foi perguntado, confirmou que é um jogador que ele negocia, que ele quer, que ele tem interesse. Porém, eu informei para vocês aqui no canal, a negociação do Campuzano para agora ela vai ficar difícil. Por quê? Primeiro, ele está inscrito na Grécia, né? Sendo que ele pertence ao Boca. Ele teria que rescindir o contrato dele lá na Grécia, para rescindir na Grécia, voltar a ser jogador do Boca, voltando a ser jogador do Boca, fazer a transferência dele para o Vasco. Então o Paulo Brax deixou claro que sim, a negociação está acontecendo, de que é difícil conseguir inscrever ele agora na janela do dia 4, mas de que o negócio está caminhando e é um jogador que eles querem. Se não for para essa janela, é possível que seja para a abertura da janela em julho. Ele mesmo aproveitou e citou, olha, com a saída do Andrei,
Eu precisava contratar um primeiro volante de ofício. Acabou que o Andrei voltou. Então essa lacuna de primeiro volante, cabeça do Paulo Brax, estava fechada. Os dois primeiros volantes do elenco são Andrei e Rodrigo. É isso que eles contam. Estou repassando aqui a cabeça lá do grupo. Porém, o Andrei vai embora depois do dia 1º de julho. Então, de qualquer forma, o Vasco tem que contratar esse primeiro volante. E o Campuzano é esse atleta que eles estão negociando. Então, por esse cenário que eu acabei de citar, tem contrato lá, tem que rescindir lá, vim para a Argentina. E vocês viram o parto que é inscrever jogadores vindo da Argentina? Foi assim com o Capasso, foi assim com o Orelhano. Então, dificilmente vai conseguir resolver tudo isso dentro dessa janela. Ah, Diego, então é descartado para essa janela? Não, eles estão tentando, mas pode ser que não dê tempo hábil, mas a negociação com o Campuzano realmente avançou e muito. Isso é um dos questionamentos que foi feito ao Paulo. Segundo questionamento, e já fica um pouco de forma mais abrangente. Salvo engano, foi uma pergunta do companheiro Flávio Dias. Vai ter mais injeção de grana? Vai se comprar mais jogadores nessa janela agora? O Paulo Brax disse que não. O Vasco não vai comprar mais nenhum jogador. Chegando algum jogador nessa janela agora, é por empréstimo, é jogador sem contrato livre no mercado, é com essas condições. Aí eu aproveitei, né, e falei, Paulo, mas e para a janela subsequente, a de julho? Aí sim o Vasco vai voltar a comprar jogador, vai voltar a pegar direitos econômicos e pimba, botar grana para comprar? Ele falou sim, vamos voltar a comprar jogador só na outra janela. E aqui eu volto, lembra que o Paulo Brax já lá desde o começo do ano dizia que queremos ter de 80% a 90% do grupo montado até o início do Brasileiro. E me fica claro, pelo que o Abel disse na coletiva e também pela conversa do Paulo, de que eles já chegaram nesse número. Então, eles já montaram os 80%, 90% até aqui para o início do Brasileiro. Então, realmente, o foco dos reforços deve ser só para a janela de julho. Então, de novo, deve chegar um jogador, podendo não chegar nenhum jogador até o dia 4 agora de abril. E é esse grupo que vai jogar até julho. Abriu a janela do meio do ano, o Vasco fará outras contratações. Outro ponto, foi feita até matéria esses dias falando de que dos 12 reforços, você considera que o Andrei saiu e voltou, é reforço também 13, 11 jogadores foram do meio para trás. Só foram 2 reforços pro ataque, o Luca Orediano e também o Pedro Raul. Todo o restante foi sempre do meio para trás. E o Paulo Brax falou que isso foi estratégia deles. O Vasco teve que montar um elenco praticamente do zero, e nessa montagem de praticamente do zero, o foco, isso foi falado para ele que foi estratégico, foi a defesa. E ele até citou, me diz qual clube brasileiro comprou 5 jogadores completos da defesa. O Vasco comprou 2 zagueiros, comprou o Léo, comprou o Capasso, o Vasco comprou o Lucas Piton, o Vasco comprou o Pulmão Rodrigues e o Vasco comprou o Léo Jardim. O Ivan veio sem custos por empréstimos. Então eles, na ideia deles, na estratégia do Paulo, do Maurício Barbieri, do Abel Braga e da 777, o foco primeiramente seria na defesa. E a gente pode dizer que até que funcionou. Temos laterais confiáveis, temos uma boa zaga, independente se joga o Léo ou o Ivan, a gente confia. E o que todo mundo fala? Realmente, a gente precisa desse 10 armador, de um ponto esquerda, né, de um reserva para o Pedro Raul. Aí um senão é esse outro primeiro volante, porque o Rodrigo vem bem, mas o campeonato é longo, o Andrei vai embora já já. Então, eles até aqui têm feito as coisas dessa forma, sim. Então é isso, tá? Então dificilmente vai chegar algum reforço por agora. É esse grupo que vai jogar o Brasileiro até o final do mês de junho, quando abre a janela. Fiz uma outra pergunta para o Paulo na questão de valores. Na verdade foram 2. Eu falei, Paulo, primeiro, tem a possibilidade do Vasco contratar um jogador com salário alto, sem ter que investir? Vou dar um exemplo qualquer aqui. Exemplo, tá? Os emocionados de plantão não vai tirar o que eu tô falando de contexto e fazer disso aqui notícia, não. Exemplo. Vou nem dar nome, não. Vou inventar um fictício aqui já para evitar isso. O Zé Coquinho, que é um craque
tá livre, o contrato dele acabou com o clube tal e ele tem um baita de um salário, ganha 700 mil, 1 milhão por mês, tô dando exemplos aqui, tá? Não é um jogador que pimba, você tem que chegar e comprar, só acertar uma luva ali com o empresário e salário dele sendo um salário alto. Existe essa possibilidade? O Paulo disse sim, pode acontecer nesses moldes. Poderia ser até nessa janela agora, de novo, sem injeção. Voltei num pronunciamento do Paulo Brax lá na primeira coletiva dele, que ele deu lá em São Januário, quando ele volta daquela viagem da Europa, que ele se reuniu com a 777 e com os demais clubes do grupo e foi montado o orçamento. Falei, Paulo, lá em São Januário, naquela sua primeira entrevista coletiva, você disse que o Vasco tem um orçamento fechado, tem que respeitá-lo. Porém, existia a possibilidade de você gastar mais dinheiro se houvesse um incremento de receita, seja ela de qual natureza. Estava orçado aqui que a gente ficaria na terceira fase da Copa do Brasil, a gente chegou na semifinal. Porra, entrou uma grana bem maior. Tem janela ainda? Pimba. Vendemos o PEC e o Figueiredo. Entrou 100 milhões aqui. Então essa grana entra pro orçamento, pode ser reinvestido. Ele falou isso. E aí eu perguntei para ele, o Andrei foi vendido. Ou seja, então tem ainda mais dinheiro para se investir. Aí o Paulo Brax me respondeu o seguinte, a venda do Andrei foi depois de nós já termos fechado o orçamento. E aí o que ele explica? Nós teremos uma nova reunião agora entre abril e maio, de novo lá, possivelmente na Europa, com todos os clubes para rediscutir o orçamento. Ele falou que a empresa 777 não trabalha de forma engessada, tendo possibilidade, as correções são feitas para mais ou para menos. E aqui vai um detalhe, a venda do Andrei apresenta um acréscimo de receita? Sim, não estava orçado esse dinheiro. De contrapartida, a eliminação precoce na Copa do Brasil não estava nos planos, que faz também com que o orçamento lá atrás estipulado diminua. Então essa conta vai ser corrigida para baixo também. Lembrando que agora o Vasco trabalha como uma empresa e trabalha de forma séria. Se falar, eu tenho um prego para gastar, vai gastar um prego. Não adianta porque acha que precisa aqui e ali, vai se gastar um prego e uma tesoura. Não vai. Então se é um prego, uma tesoura. Se é um prego e uma tesoura, mais uma bala joquinha, um prego, uma tesoura e uma bala joquinha. Então tem que se respeitar o que está em orçamento. Então vai ter uma nova rodada de reunião para corrigir rota, já ciente de que, e até perguntei, mas qual era a expectativa de vocês em orçamento, tá? Óbvio que todo clube ele quer ser campeão, quer ir o mais longe possível, mas como você tem que colocar as suas receitas anual, sabendo as despesas que você tem, para você poder conseguir honrar com o seu compromisso, a expectativa do Vasco, no mínimo, era chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. Como caiu na segunda fase, o Vasco perdeu dentro do orçamento a grana da terceira fase e a grana das oitavas de final, tá bom? Então isso vai fazer com que o orçamento do Vasco já dê uma diminuída, que tem um contraponto da grana do Andrei. Como é que vai ficar isso dentro desse balanço? Eu não sei. O que já foi gasto comparado ao que já tinha disponível para gastar. Lembrando que o orçamento não ficou público. Então tudo que eu estou falando aqui é em base, né, de forma ilustrativa, né? Não tem como falar em valores porque não está público. Não, a gente tem 150 milhões para gastar, já foi gastado aí 110, tem 40 sobrando, entrou a grana do Andrei, porém a gente caiu antes da Copa do Brasil, então tinha 40, mais a grana do Andrei, que eu não lembro de cabeça aqui, vamos jogar um valor qualquer aqui, 30, 70, mas eu perdi 2 fases de Copa do Brasil, tira aí 10 milhões, então tem 60 milhões para gastar na próxima janela. Não sei qual é o valor, só fiz uma pontinha por cima aqui para vocês entenderem. Então tudo hoje no Vasco é feito de forma pensada, programada e é xixi no pipi. Então amarrou aquilo ali, é aquilo ali, tá bom? Gastou a grana estipulada por esse ano, agora só no ano que vem. Virou um ano, orçamento, X, já gastei X, agora nesse ano aqui é X para esse ano. Então é assim que se trabalha em empresa séria. Cumpre-se aquilo que está previamente organizado, tá bom? Então chegarão sim reforços,
mas provavelmente só na janela de meio de ano. Agora, recuperar o Lucco Herediano, que teve esses problemas aí de lesão, um jogador que acredita-se muito, Marlon Gomes, que teve na seleção, voltou, teve contusão, conseguiu o melhor ritmo dele, Figueiredo, e dá mais ritmo, e grupo, tá? Devem ser feitos jogos, treinos agora, talvez até algum amistoso. O Abel até soltou na coletiva que o pessoal do Resende entrou em contato para fazer um jogo treino com o Vasco. Então é isso, tá? Não tô trazendo para vocês aqui uma informação de bastidor. E vou parabenizar aqui o Paulo Brax. Eu acho que falta um pouco isso, tá? Inclusive a companheira ali na história da TNT Esporte até citou que isso lá em São Paulo é corriqueiro. O Duílio, por exemplo, presidente do Corinthians, faz muito isso lá. Ora, ele presencialmente, mesmo como presidente do clube, senta com a imprensa na sala de imprensa e deixa a imprensa livre para fazer as perguntas e ele ter esse tete-a-tete e conversar com a imprensa. Quando não, o clube libera os seus profissionais. Há 2, 3 semanas atrás a gente teve um bate-papo desse com o Luiz Melo, que é o CEO da Vasco da Gama SAF, e o Caetano Marcelino, que é o gerente de marketing do Vasco. E agora a assessoria de imprensa do Vasco passou que vai tentar ter esse bate-papo da imprensa com a comissão técnica do Barbieri na semana que vem. Não é algo certo, mas isso deve-se tentar fazer isso no CT na próxima semana. Então acho isso muito interessante. Então é isso, galera. Estou passando para vocês todas as informações importantes dessa conversa que aconteceu lá. Se não teve algum outro fato relevante dentro da conversa, não. Se tivesse, eu tinha falado para vocês também, tá bom? Estou passando de forma clara tudo que foi questionado e discutido hoje lá nessa reunião de forma informal. E achei legal. Partiu do próprio Paulo Brax, ele chegou lá, comunicou à imprensa que ele ia assistir a coletiva e ia ficar para esse questionamento e ficou-se à vontade para quem quisesse perguntar aquilo que bem entendesse, e o Paulo, de cara limpa, respondeu. Beleza? Então é isso. 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família, e amanhã eu volto com a nossa primeira edição. Tamo junto.